Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de Direito Constitucional, trazendo hoje como tema de nossa aula hermenêutica. O que seria a hermenêutica? A interpretação, principalmente a hermenêutica jurídica, no que se refere então aos aspectos jurídicos. Estamos falando então de direito constitucional, e consequentemente analisaremos então a hermenêutica aí referente às leis constitucionais. Trataremos dos subtópicos aí a mutação versus a reforma, e as regras versus os princípios, tentando analisar aí as suas diferenças. Nós terminamos então a análise das constituições, terminamos inclusive com a Constituição de 1988, e aí nós analisaremos então a hermenêutica jurídica em relação à Constituição. Nós tivemos então a apresentação de que a nossa Constituição de 88 ela é uma Constituição democrática e liberal. Porém, como foi mencionado anteriormente em outras aulas, nós vimos que a nossa Constituição ela é uma Constituição dirigida. E aí ela apresenta, então, os direitos sociais previstos dentro do título dos direitos e garantias fundamentais. Então, apesar de ser uma Constituição liberal, ela apresenta, então, características, traços que buscam do poder dos órgãos aí estatais uma garantia nesse sentido, referente aos direitos sociais. Então, na verdade, o mais adequado seríamos aí uma Constituição de bem-estar social, uma Constituição democrática que busca o bem-estar social. Então, em relação à hermenêutica jurídica, a hermenêutica e a interpretação, nós temos então aí as mutações e as reformas constitucionais, o que vem a ser um e o que vem a ser outro. As constituições, então, elas devem ser, de uma forma geral, todas as constituições, elas devem ser interpretadas, ou seja, buscar-se-á os verdadeiros significados de tudo que está inserido, então, dentro do texto constitucional. E essa função se dá, os responsáveis aí por tal interpretação, na medida em que a Constituição, ela é a responsável, então, a dar a validade às demais normas, às demais leis. Isso segundo ali a teoria de Hans Kelsen. E aí nós precisamos então decifrar qual seria o verdadeiro significado daquele determinado conteúdo. Então leva-se em consideração a história, as ideologias, as realidades sociais, econômicas, financeiras, políticas de um Estado. Então tudo isso vai definir qual é o verdadeiro então significado do texto constitucional. Em algumas leis apresentadas na Constituição, geralmente pode ser que não exista, ocorre de não haver dúvidas. Então, alguma lei constitucional, alguma regra, onde não exija lei, onde não exija-se, então, alguma dúvida, onde não exista dúvida, não é possível, então, haver interpretação. No Brasil, na Constituição de 88, nós temos no artigo 18, que vai dizer que a capital federal é Brasília. Então, veja, não se faz necessário uma interpretação diante desse dispositivo, porque não resta dúvida, não abre margem para qualquer possível interpretação. Então, essa interpretação deve-se considerar, então, todo o sistema onde as normas estão inseridas. E aí pode haver, então, antinomia de normas, e aí busca-se uma solução aparente de conflitos, seja, então, através de uma interpretação sistemática, onde essas interpretações são normalmente fundamentadas, orientadas pelos princípios constitucionais. Então, assim, o sentido da Constituição interpretada, às vezes ele pode ser inadequado. Eu falar que, então, a Constituição deve sempre ser interpretada. Em algumas situações isso pode soar de forma inadequada. E aí, existem situações, circunstâncias que são colocadas pelo próprio constituinte originário, aquele que vai criar, então, a Constituição. E aí, poderão ser observadas alterações, tanto do ponto de vista formal, que seria uma reforma constitucional, que nós veremos, como informal, que são chamadas daí as mutações constitucionais. Tá? Então, nós temos a reforma constitucional, que é, então, do ponto de vista formal, e temos as mutações constitucionais, que é do ponto de vista, então, informal. Então, vamos lá. O que seria, então, a reforma constitucional? Seria a própria modificação do texto.
Então, quando eu altero o texto constitucional, eu estou, então, através, lógico, dos mecanismos definidos aí pelo próprio poder constituinte originário, no caso de emendas. Quando eu faço uma emenda à Constituição, então ou eu vou alterar, ou eu vou suprimir, ou acrescentar algum texto dentro do texto original. Então, isso seria uma reforma constitucional. E aí tem um ponto formal, tá? Então, essa reforma constitucional. Depois, nós temos, então, como eu disse, o ponto de vista informal, que seriam as mutações. Ou seja, não ocorre, nesse caso, alterações físicas. Eu não altero o texto constitucional, mas sim o significado e o sentido interpretativo da norma constitucional. Tá? Então, as mutações são isso. Eu não altero o texto, mantém-se o texto. Porém, a interpretação ela se dá de uma forma diferente. O texto permanece, então, inalterado. Então, isso exterioriza um caráter assim dinâmico. Então, as normas jurídicas, por meio desses processos informais, elas vão sofrendo, então, essas mutações na forma de interpretar. Então, essa seria a principal distinção entre a reforma e a mutação. Na reforma, é prevista pelo próprio poder constituinte originário e eu altero o texto. Eu altero, eu amplio, eu diminuo, tá? Agora, quando não há essa alteração no texto, fala-se, então, em mutações constitucionais, que seria a forma daí de interpretar. E agora eu vou apresentar alguns conceitos que são os próprios doutrinadores que apresentam, tá? Então vou ler aqui algumas definições para que fique mais fácil nós explicarmos, consequentemente compreendermos juntos. Então, de origem alemã, denomina-se mutação constitucional o processo, abre aspas, o processo informal de mudança da Constituição por meio da qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da interpretação em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio da construção, bem como do uso dos costumes constitucionais, fecha aspas. Então vejam, diante disso que eu já falei, em relação à mutação constitucional, o que se muda é a forma, então, de interpretar, tá? Por diversas modalidades, então, e também, consequentemente, pode ocorrer, às vezes, por meio dos costumes. O professor Barroso vai dizer que, abre aspas, a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição. Então, muda-se o significado, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para emendas. Então, não se dá por meio de emendas. E, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação no texto. Então, não altera-se, como eu coloquei, o texto constitucional quando falamos, então, de mutação constitucional. Fecha aspas, né? Que é a citação do professor, hoje ministro Barroso. Então eu posso, diante de uma nova interpretação, eu dar um sentido que antes não era considerado ético, não era considerado justo, e aí pode-se fazer uma releitura hoje analisando sob esses aspectos da ética e da justiça, e aí eu tenho que levar em consideração, então, a realidade social daquele grupo de pessoas, daquela Constituição, olhando sempre então os interesses da coletividade e sempre respaldado pela soberania popular, com aquilo que a sociedade como um todo entende-se então que seja adequado, que seja correto, que seja então legal no aspecto então constitucional. Nós temos aí de exemplo, nosso livro vai apresentar, o professor Pedro Lenza, nós temos alguns exemplos de mutações constitucionais. No Código Penal Brasileiro, por exemplo, antes da Lei 11.106 de 2005, nós tínhamos a expressão que trazia mulher honesta. Então, esse conceito de mulher honesta foi se mudando, essa interpretação do que seria uma mulher honesta mudou-se ao longo do tempo, e aí o artigo em si foi alterado. Acabou, então, esse conceito, na hora de se analisar no âmbito constitucional, verificou-se então que esse conceito de mulher honesta, ele foi sendo alterado, né, no decorrer do tempo. O que se pensava desse termo mulher honesta numa determinada época, com o passar dos anos, era uma outra interpretação referente a esse termo, tá? De acordo com a sociedade da época. E aí poderia ter significado diverso. E acabou até sendo excluído, né, alguns artigos aí que mencionavam isso.
Depois nós temos então, esses dispositivos lá do Código Penal foram então retirados. Outro exemplo que nós temos aqui, cancelamento da súmula 394 do STF. Essa súmula foi cancelada exatamente porque modificou-se o entendimento referente ao foro por prerrogativa de função. E aí até acabou cancelando essa súmula 394. Depois tem também a competência para julgar habeas corpus. Houve também uma interpretação constitucional referente a isso. E assim traz o nosso livro alguns outros exemplos. Temos aí a vedação da progressão do regime prevista na Lei de Crimes Hediondos, em relação à anencefalia, a competência trabalhista para julgar ações de indenização decorrente de acidente de trabalho, isso foi alterado recentemente nessa interpretação, referente à união homoafetiva, não cabimento da prisão civil do depositário infiel, tá? Então são alguns exemplos de que houve, né, aqui na nossa Constituição, no nosso Estado, então, mutações constitucionais. Ou seja, não foi alterado o texto, mas a forma de verificar, a forma de analisar, diante da realidade social, esses textos foram, então, analisados, interpretados de uma forma diversa. E aí nós temos, então, os mecanismos de mutação constitucional. Quais são os mecanismos? Segundo o professor Barroso, baseado, então, nos seus escritos, nos seus estudos. Nós temos a interpretação judicial, a interpretação administrativa, por via dos costumes constitucionais e a atuação do legislador. Então essas seriam as formas, os mecanismos onde se ocorre então a mutação constitucional. 4, tá? Segundo o professor Barroso: judicial, administrativo, costumes constitucionais e a atuação do legislador. Vamos analisar cada um deles então. Em relação à interpretação judicial, é segundo a evolução da própria corte, né, do próprio entendimento da corte, das interpretações e, consequentemente, ali, das jurisprudências que são formadas ali pela corte. Depois, a interpretação administrativa, o professor Barroso ele entende que é possível também no âmbito administrativo, e aí ele apresenta uma resolução do CNJ, onde foi reconhecido novas perspectivas em relação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. E aí, diante disso, dessa nova interpretação em relação ao princípio da impessoalidade e da moralidade, foi dado um novo sentido ao nepotismo, nessa análise, nessa interpretação do que seria nepotismo ou não. Por via dos costumes constitucionais, não é pacífica ainda na doutrina esse entendimento que seria possível mutação constitucional simplesmente por meio dos costumes, principalmente em constituições que são rígidas e escritas. Porém, ele apresenta sendo também como um mecanismo. Ele diz aqui na possibilidade do chefe do executivo negar a aplicação de uma lei quando ele entendesse que isso fosse inconstitucional, que determinada lei fosse inconstitucional. Então, se negar a aplicar determinada lei, é lógico que de forma daí fundamentada. E depois, quarto, a atuação do legislador. Por algum ato normativo primário, pela edição então de alguma lei, procura alterar o sentido já dado em alguma norma constitucional. Então, se eu tenho alguma norma constitucional e aí é editado algum ato, né, alguma lei, para poder alterar então o sentido daquela norma. Não vai ser alterado a norma constitucional, mas eu edito uma lei, o legislador ele edita uma lei para poder alterar a interpretação, a forma de você, o sentido, né, de dar um novo sentido àquela norma constitucional. E aí temos também alguns exemplos aqui de que já houve no Brasil. No Brasil tem aqui, por exemplo, a inconstitucionalidade. O STF declarou inconstitucional a vaquejada. E aí isso foi alterado pelo legislador por meio da emenda constitucional 96 de 2017. Ou seja, dando uma nova interpretação referente então à vaquejada, aos rodeios, né, que existem aí hoje no país. Então, ou seja, houve então uma mutação constitucional e aí isso ocorreu por meio de um ato do próprio legislador que fez então ali uma emenda. Mas não necessariamente isso se dá sempre com alteração do próprio texto constitucional.
tá? Muitas vezes é só a forma de interpretar do próprio legislador, que é dar um novo sentido, e aí, lógico, consequentemente, ele vai editar algum ato para que isso seja, realmente ocorra, então, essa mutação no texto constitucional. Tá? Então, a mutação e essa nova interpretação, elas não podem afrontar alguns princípios que estruturam a Constituição, tá? Senão eles acabam se tornando também inconstitucionais. E aí nós vemos agora em relação às regras e os princípios. O que vem a ser isso então? Qual que é a diferença de uma regra e de um princípio? Então vamos lá. A doutrina faz hoje uma grande análise, né, de longa data, vem se debruçando aí sobre o tema para poder apresentar uma distinção realmente entre o que seria uma regra e o que seria princípio. Tá? Todos partem da premissa que, assim, tanto a regra como o princípio, ele é uma norma. Tá? Então isso é uma referência. Então as normas, elas se dividem em regras ou em princípios. E apesar dessa divisão, entende-se que não haveria hierarquia entre ambos, tá? Um não estaria acima do outro, mas estariam no mesmo patamar, principalmente pela ideia de unidade, dessa união que apresenta aí a Constituição, pelo próprio princípio daí da unidade. O professor Canotilho, um grande constitucionalista, ele vai então apresentar que no Estado Democrático de Direito, principalmente comparando em relação à Constituição de Portugal, mas a Constituições de um modo geral, como um sistema normativo aberto de regras e princípios. Então veja, ele classifica como um sistema normativo aberto de regras e princípios. Então o que é esse sistema jurídico? É um sistema dinâmico que tem as normas, certo? Depois o sistema, por que ele é aberto? Porque ele tem uma estrutura dialógica, onde é possível, então, essa capacidade de diálogo, de aprendizagem, de mudança da própria realidade. Então as normas, elas estão abertas para que elas não percam a sua validade no decorrer do tempo. Então muitas constituições ultrapassam décadas e às vezes séculos aí permanecem o mesmo texto constitucional. Por quê? Porque são normas abertas. Elas são capazes aí de, por meios, né, de uma interpretação constitucional, ela abranger então os vários fatos ocorridos dentro de uma determinada sociedade, ainda que passe muitos anos. Então são normas abertas. Sistema normativo. Porque então essa estrutura se refere a valores, programas, funções de uma sociedade como um todo, sempre por meio das normas estabelecidas. Então é um sistema jurídico aberto e normativo. E também de regras e princípios. Então as normas, elas podem ser, como visto, sob forma de princípio ou sob a forma de regras. Tá? Aí temos o professor Ávila, que vai dizer, um sistema, fazendo então essa comparação, ele diz assim, que um sistema só de princípios, ele seria muito flexível, ou seja, quando se houvesse somente princípios, não haveria guias claros, não haveria como guiar o comportamento de uma sociedade, por isso apresentaria problemas de coordenação, de controle. Os princípios, eles são muito flexíveis. E se um sistema apresentasse o contrário, somente regras, de um modo muito formalista, muito rígido, isso também poderia apresentar soluções nos casos concretos, porque muitas vezes a norma ela não consegue atingir necessariamente aquele caso concreto, né? E os princípios normalmente eles são mais flexíveis, são mais abertos, dão mais margem para a interpretação. Então não pode-se dizer que o princípio é mais importante do que as regras e nem que as regras são mais importantes do que princípios. Cada espécie normativa, então, vai desempenhar uma função diferente e uma pode, então, complementar a outra. A Constituição brasileira, ela é, então, repleta de regras, né, que apresentam lá competência, finalidade, limite do exercício de poder, porém, ela também apresenta inúmeros princípios que ajudam, então, na flexibilização e na aplicação de todo o ordenamento no caso concreto. Ainda segundo o professor Ávila, essa interpretação e aplicação dos princípios e regras, ela é sempre com base nos postulados normativos, nas normas específicas, seja uma ponderação aí, né, fazendo uma ponderação, uma concordância prática, proibindo alguns excessos.
E destaca-se então aí principalmente a igualdade, a razoabilidade e a proporcionabilidade, que são exatamente alguns princípios que fundamentam então a nossa Constituição, principalmente a nossa Constituição aí federal de 1988. Tá? Então eles andam aí em harmonia, sempre nessa visão, nessa perspectiva de igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. Igualdade no que se refere aos direitos, né? Preservando então uma igualdade de direitos, mais ainda especificamente no que se refere aos direitos fundamentais, tá? E aí, mais uma classificação, o professor Canotilho, ele apresenta alguns critérios no que se refere, então, a essa diferenciação aí das regras e dos princípios. Então, em relação ao grau de abstração, né? O que ele vai dizer? Que os princípios, eles são normas com um grau de abstração relativamente elevado. Então é possível abstrair um pouco mais dos princípios. As regras já não possuem tanta abstração assim. Essa abstração ela é um pouco reduzida. Em relação ao grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto. Então, quando eu tenho algum caso concreto, vejam, segundo o professor Canotilho, os princípios, como eles são assim mais vagos, mais abertos, indeterminados, eles precisam algumas vezes da própria mediação, da interferência do próprio legislador ou do juiz. Eu preciso dessa interferência, então, do legislador e do juiz no que se refere aos princípios, quando eu preciso aplicá-lo no caso concreto. Já as regras, elas se aplicam diretamente. Eu não necessariamente preciso, então, de uma atuação direta ali do próprio legislador ou do juiz. Em relação ao caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito. Então, o que é fundamental referente à fonte de direito? Qual que é o caráter de fundamentalidade? Os princípios, eles são normas de natureza ou com papel fundamental devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes. Então, os princípios, hierarquicamente, eles estão apresentados lá quando eu trato em relação às fontes. Eles têm, então, o seu devido lugar na hierarquia. Ou a sua importância estruturante dentro do sistema jurídico. No exemplo do Brasil, o princípio ele vai estruturar o nosso próprio sistema jurídico. De que forma? Como que seria isso? Quando a nossa Constituição prevê que nós somos lá um princípio do Estado, um Estado de Direito, entende? Então esse Estado de Direito é um princípio que vai fundamentar, que vai estruturar o próprio sistema jurídico. Por esse princípio de Estado de Direito, eu tenho então todo um desmembramento do que vem a ser. O que isso quer dizer então um Estado de Direito? E aí esse princípio seria um fundamento de todo o sistema, de todo o ordenamento ali jurídico. Tá? Então eu posso tê-lo, de ser esse princípio então, de ordem aí, ter a sua fundamentalidade, tanto no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica, como na sua posição estruturante, no seu papel, na sua importância estruturante. E depois, prosseguindo ainda nessa classificação aí, esses critérios em relação às regras e princípios, eu tenho a proximidade da ideia de direito. Os princípios, eles seriam então importantes ali, vinculados na exigência da justiça, para que eu consiga alcançar a justiça, segundo o professor Canotilho, então, essa ideia que eu tenho do que é direito, do que é justo, do que é correto, eu preciso então estar estruturado, baseado a partir de princípios. As regras, elas já vinculam de ordem mais funcional, elas apresentam então uma ideia mais vinculativa que traz então uma funcionalidade do próprio Estado ou do próprio direito. Tá? As regras então, elas trazem esse aspecto funcional. E os princípios, então, eles apresentam uma condição para que seja validado a própria justiça. Tá? Então, é uma proximidade, é uma ideia do que se dá em relação ao direito. E aí, por último critério, nós temos aí a natureza normogenética. O que é isso? Os princípios, eles são os fundamentos da regra.
por meio das regras, apesar que há essa distinção do que seria princípio e do que seria regra, os princípios eles acabam fundamentando a própria regra. Isto é, são as normas que estão na base. Seria quando eu vou criar uma norma, então, aliás, uma regra, quando eu vou elaborar uma regra, normalmente a regra em si, ela já está alicerçada, ela já está fundamentada em alguns princípios. Então, o princípio teria então essa função normogenética, tá? Fundamentante, ou seja, essa função que dá fundamento à própria norma, à própria regra em si, certo? O professor Barroso, então, ele vai identificar, diante de tudo isso, desses critérios aí que nós apresentamos, uma função, uma distinção qualitativa e uma distinção estrutural entre as regras e entre os princípios. Existiria, então, essa distinção qualitativa e estrutural. E aí as regras, mais uma definição, seriam relatos descritivos de condutas a partir dos quais, mediante subsunção, havendo enquadramento do fato à previsão abstrata, chega-se à conclusão. Diante do conflito entre regras, apenas uma prevalece. Quando eu tenho, então, uma determinada regra e há um conflito entre elas, ou aplica-se uma ou aplica-se outra. Ou tudo ou nada. Então a regra, ela deixa-se de incidir naquilo que contempla, nesse caso, determinada regra, ela for considerada inválida, ela deixaria de ser aplicada. Quando porventura uma regra, uma determinada lei não estivesse mais sendo aceita, mais válida, quando eu for fazer então a interpretação e verificar pelo critério hierárquico, pelo critério da especialidade ou cronológico, enfim, por algum motivo, se aquela norma ela não tiver mais validade, diante de outra, aquela uma então deixará de ser aplicada. Em relação ao princípio, normalmente esses eventuais aí, choques de colisão, é feito entre eles um balanceamento, uma ponderação, tá? Aplica-se então ali uma razoabilidade, tende-se a buscar então valorar tanto um princípio como o outro. Nunca, quando em conflitos, um é simplesmente deixado de outros. É possível então aplicá-los de forma conjunta ou tentar então por meio de uma interpretação, se aproximar então de uma técnica então de balanceamento e de ponderação entre ambos. Então, os princípios, seria possível, então, validar um sem necessariamente invalidar o outro. Então, as regras, elas são normas que quase sempre ou elas são satisfeitas ou não são satisfeitas. Claro que isso vai mudando também, pode haver aí exceções, tá? As regras contêm, então, determinações daquilo que é fática e juridicamente possível. Então, a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, tá? Uma distinção na como eu vou qualificar ali, e não uma distinção de grau. Toda norma, ela é então, como falado no início, uma regra ou um princípio. Os princípios daí então, por sua vez, são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas. A regra, então, ela determina que eu realize algo, seja, então, fático e juridicamente possível. Nos princípios, eu vejo as possibilidades jurídicas e fáticas de serem aplicados. Então, são mandamentos de otimização. E aí podem ser satisfeitos de formas variadas, volto a dizer, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas. Esse mandamento de otimização, então, seria a ideia que serve para guiar, então, toda a argumentação de um determinado sentido. Então, tudo aquilo que eu vou tentar extrair ao máximo para que aquilo seja adequado, para que aquilo seja aplicado, para que seja estabelecido determinada conduta, determinado direito e assim por diante, tá? Seria nessa ideia, então, de dar algum sentido, de poder, diante, então, do grau e diante da possibilidade jurídica e fática, eu aplicar, então, determinada norma, no caso, quando se trata de um princípio.
E aí nós temos um esquema aqui apresentado pelo professor Pedro Lenza para distinguir então um quadro. As regras, então elas têm dimensão de validade, especificidade e vigência. Os princípios, eles têm uma dimensão de importância, de peso e de valor. Então vejam a diferença. O conflito entre regras. Uma das regras em conflito vai ser afastada e aí pelo princípio da especialidade, por exemplo, ela seria declarada inválida, tá? E aí existem algumas exceções, né, podendo ser parcialmente invalidada e assim por diante. Já em relação aos princípios, quando há colisão, não há declaração de invalidade, tá? Diante das condições, no caso concreto, pode um prevalecer sobre o outro, mas eu não invalido. Eu até vejo a possibilidade de uma proporcionabilidade de aplicação entre ambos. Em relação às regras, ou é ou não é tudo ou nada. Em relação aos princípios, há então uma ponderação, um balanceamento, um sopesamento entre os princípios quando eles são colidentes. E aí as regras, elas são mandamentos de definição, mandados de definição, elas tendem a definir, e os princípios, eles são então mandamentos ou mandados de otimização. E aí nós temos ainda, diante do que o professor Barroso apresenta, nas ideias então apresentadas nesse nosso estudo, que são aí também estruturadas nas ideias de Dworkin e de Alex, que quando se diz tudo ou nada em relação às regras, aos princípios, em relação às regras, aplicou-se lá no quadro ali pelo professor Lenza, que a maioria da doutrina entende que uma regra seria tudo ou nada. Em relação aos princípios, existiria a possibilidade então de que eu faça uma ponderação e um balanceamento quando há algum princípio colidindo um contra o outro. Atualmente também, gente, nas novas doutrinas, nos novos entendimentos, em relação às regras, também poderia haver então essa ponderação, tá? Essa busca de diálogo, esse equilíbrio ali, não necessariamente tendo que invalidar uma regra quando alguma primeira seja aplicada, tá? Então hoje trabalha-se nesse diálogo daí entre as normas, tá? E aí nós temos isso, né, de vários aspectos dentro aí do texto constitucional podendo ser aplicado. E em relação aos princípios, nós teríamos assim também alguns princípios que eles teriam uma maior importância, eles apresentariam um núcleo com um sentido um pouco mais amplo, com aquilo que seria de uma forma mais essencial ainda. Apesar da importância de todos os princípios que regem a Constituição, exige alguns que se